Me acompanhe até o fim desta mensagem, pois ao término dessa mensagem você vai compreender que Jesus não se manifestará antes que venha a apostasia e a manifestação do anticristo. Antes de começar a mensagem, se inscreva no meu canal e ative as notificações que diariamente eu estarei transmitindo uma palavra ao seu coração. Abra aí em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 1, 2 e 3. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, ele estava corrigindo algumas palavras sobre a volta de Jesus que ele tinha ensinado ao povo no capítulo 4 e no capítulo 5 aos Tessalonicenses. Quando ali ele falou sobre a vinda súbita de Jesus à terra, a qual ele estaria retornando para levar o seu povo para a eternidade, esclarecendo, arrebatando a igreja até a sua presença nos céus. Muitos dos irmãos em Tessalônica, depois que eles ouviram esta mensagem de Paulo no capítulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, eles entenderam que Jesus estaria voltando naquele período, naquela geração. E ali muitos ficaram ociosos, muitos deixaram de trabalhar, muitos ficaram demasiadamente preocupados com a volta de Jesus, ao ponto de não querer dar mais sequência à sua vida natural, à sua vida normal, junto com a sua família. Então Paulo, no ano de 52 aproximadamente, depois de Cristo, escreveu a segunda carta, fazendo com que os irmãos viessem a entender que a vinda de Jesus não aconteceria naquele período, mas ainda iria demorar algumas décadas, alguns séculos, e ele então mostrou 2 sinais para os irmãos em Tessalônica. Primeiro, apostasia. Segundo, a manifestação do anticristo, que é chamado também do filho do pecado. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. De acordo com esse versículo, os últimos dias começaram com a vinda de Jesus à terra quando Deus. Observe bem que ele está falando, e nestes últimos dias. Ou seja, a vinda de Jesus à terra, quando Deus deu-se início aos últimos dias. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. No ano 69 a.C., João também, na ilha de Patmos, escrevendo, ele já dizia também, filhinhos, é já a última hora. Os tempos finais, em seu sentido mais restrito,
se iniciam com o retorno dos judeus à sua própria terra, com a restauração de Israel em 1948 e com a retomada de Jerusalém para o Estado judeu em 1967. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Sem dúvida, a nação de Israel movimenta o calendário profético para o desfecho das últimas coisas e para o retorno glorioso de Jesus à terra. Nós temos que estar observando, acompanhando tudo que está acontecendo no Estado de Israel. Por quê? Porque hoje o Estado de Israel é um relógio a qual aponta para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostasia? De acordo com o dicionário português, apostasia é renunciar à religião ou crença. É quando o homem ele tem uma fé, ele tem uma crença, ele adquire os ensinamentos e de repente ele abandona, ele deixa, ele não acredita mais. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo está afirmando que a apostasia vem pela manifestação em mensagens demoníacas, ou seja, há um espírito maligno na terra que trabalha para desacreditar a palavra de Deus, desfazer o poder da palavra de Deus, fazer com que o ser humano não creia no poder da palavra de Deus, não creia na Bíblia como a palavra de Deus. Alguns creem parte na palavra, outros dizem que não acreditam na palavra. Na verdade, a apostasia, ela vem para aquela pessoa que em algum momento da sua vida começou a acreditar na poderosa palavra de Deus e depois ela deixa de acreditar, ela deixa de seguir, ela deixa de valorizar a palavra de Deus como a boca de Deus falando para ela, como instrução divina para a sua vida. Nós entendemos que a apostasia ela começa com uma teologia neoliberal, ela começa com a filosofia e começa com a cultura. Nós observamos que nessas três linhas está se trabalhando muito a descrença na palavra de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando alguém nega a morte de Jesus, quando alguém descrer da sua ressurreição, o escritor aos Hebreus está dizendo que essa pessoa nunca mais receberá a bênção do arrependimento. Por quê? Porque a morte de Cristo e sua ressurreição é o único meio da qual Deus preparou para recebermos a purificação
dos nossos pecados. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra forma de recebermos a bênção da eternidade ao não ser crendo naquilo que Jesus fez. Jesus morreu por nós e ele ressuscitou por nós. Alguém que se torna um apóstata, ele renuncia, ele abandona a fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para ele não haverá nenhuma possibilidade de vida eterna, porque ele está rejeitando o único caminho, o único meio, a única forma dele chegar até Deus. Para você que está me ouvindo, esta palavra, ela não está se referindo a algumas pessoas que ficaram desanimadas de servir a Deus, algumas pessoas que por algum problema dentro da igreja se afastaram, já retornaram, pessoas que pensam em retornar. Não é essas pessoas que por alguma dificuldade espiritual, desânimo e alguma situação dentro da igreja que a fez se afastar. Não é a estas pessoas que a palavra está se referindo. A palavra está se referindo àquelas pessoas que negaram a morte e ressurreição de Jesus. Nós sabemos, por experiência, muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor, muitas pessoas se afastam da fé. Porém, eles não negam a sua crença. Eles ficam entristecidos, eles ficam vencidos no mundo do pecado, mas lá dentro do seu coração, ele nunca negou a Jesus. Ele nunca abandonou a sua fé. Você que está me ouvindo, se porventura você está no mundo do pecado, você está afastado de Jesus, mas você não negou, você continua acreditando na morte e ressurreição de Jesus Cristo, volte para Jesus. Jesus está te esperando para te abençoar.